Correção do simulado de número 16 de transporte coletivo. Pergunta de número 1. Na comemoração de um aniversário numa choperia, seu amigo ingeriu bebida alcoólica em demasia. Você o aconselha a... Letra A, que é a resposta certa. Deixar o veículo no estacionamento da choperia e procurar um transporte alternativo. Pergunta de número 2. É o descaso, displicência ou desleixo de quem conhece as regras, mas não dá a devida importância. Este conceito está relacionado a que falha humana? Letra C de casa, que é a resposta certa. Negligência. Pergunta de número 3. O método básico de prevenção de acidentes consiste nas seguintes ações. Letra D de dado, que é a resposta certa. Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja a tempo. Pergunta de número 4. Assinale a alternativa que apresenta as condições adversas no trânsito. Letra C de casa, que é a resposta certa. Luz, tempo, vias, trânsito, veículo, cargas, passageiro e condutor. Pergunta de número 5. É importante saber que em qualquer acidente ocorre pelo menos uma das 3 falhas humanas, que são: letra C de casa, que é a resposta certa. Imprudência, imperícia e negligência. Pergunta de número 6. É aquele que o motorista tomou todas as providências necessárias para evitá-lo, mas mesmo assim não conseguiu êxito. Ocorre pelo fenômeno da natureza. Então, a letra B de bola, que é a resposta certa, né? É o acidente não evitável. Pergunta de número 7. São condições adversas do tempo. Letra C de casa, que é a resposta certa. Granizo, ventos fortes e neblina. Pergunta de número 8. Com relação à condição adversa do condutor, a fadiga pode provocar no motorista? Letra A, que é a resposta certa. Menor rapidez nas suas reações. Pergunta, letra A, que é a resposta certa aí da 8, né? Pergunta de número 9. Quando numa rotatória não sinalizada, de quem é a preferência de passagem? Letra D de dado, que é a resposta certa. Aquele que estiver transitando pela rotatória. Pergunta de número 10. Conduzir o veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, né? De acordo com o artigo 230, inciso 14 do CTB, não é? Quando houver exigência desse aparelho, é o que? Né? Quando o tacógrafo, né, tá com problema, que tipo de infração que se comete? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. Infração de natureza grave. Pergunta de número 11. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor cometido infração, né, de acordo com o artigo 298 do CTB, né? Então, a letra B de bola, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas, né, elas estão corretas. Pergunta de número 12. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, né? Então, transitar com o veículo nesses lugares é a letra B de bola, que é a resposta certa. Infração de natureza gravíssima e multiplicada por 3 o valor da multa. Pergunta de número 13. O artigo 29 do CTB
apresenta diversas normas para circulação e conduta nas vias terrestres. De maneira resumida, o artigo define que letra D de dado que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 14. A sinalização vertical, de acordo com suas funções, é classificada em letra B de bola, que é a resposta certa. Regulamentação, que são as placas de fundo branco e borda vermelha, com exceção da placa de pare, Advertência, que são as placas amarelas de borda preta, e indicação, que são as placas verdes e as placas azuis. Pergunta de número 15. Parar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque caracteriza letra C de casa, que é a resposta certa. Estacionamento. Pergunta de número 16. A renovação da habilitação a partir dos 70 anos de idade será de? Então, letra A, que é a resposta certa, de 3 em 3 anos. Pergunta de número 19. Aspectos da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo, é o conjunto de traços particulares de cada pessoa, Então, nós estamos falando de letra D de dado, que é a resposta certa, de caráter. Pergunta de número 18. É a competência para produzir ou prestar serviços de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Estamos falando de letra C de casa, que é a resposta certa, qualidade. Pergunta de número 19. No processo de comunicação, é o processo utilizado para transmitir a mensagem, Então, é a letra D de dado, que é a resposta certa aí, meio ou canal. Pergunta de número 20. A maneira como um condutor atende seus clientes, usuários, demonstra letra A, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 21. Fatores que determinam as diferenças individuais, Letra A, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 22. É um conjunto de crenças, ou seja, ideias feitas, que transmitem uma imagem generalizada de um objeto ou pessoa. Então, letra C de casa, que é a resposta certa. Estereótipo. Pergunta de número 23. No processo de comunicação, refere-se à situação em que ocorre a mensagem. Letra C de casa, que é a resposta certa. Contexto. Pergunta de número 24. Como é chamado o programa criado para reduzir a emissão de poluentes do ar por veículos automotores? Letra A, que é a resposta certa aí, Proconv. Pergunta de número 25. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são? Letra B de bola, que é a resposta certa. Os automóveis e as indústrias. Pergunta de número 26. Ao transportar uma vítima de acidente, quais dos cuidados abaixo devem ser tomados? Letra A, que é a resposta certa. Evitar movimentos bruscos e verificar se houve fratura. Pergunta de número 27. O que é poluição? Letra D de dado, que é a resposta certa. É a deterioração das condições ambientais. Pergunta de número 28. Sintomas de parada cardiorrespiratória, Letra A, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 29. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são os movidos a
né? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Gasolina e diesel. Pergunta de número 30. O motorista que deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima quando envolvido, podendo fazê-lo, terá como punição de acordo com o artigo 176 do CTB, né? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. Infração gravíssima, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Obrigado e boa sorte na sua prova.